Bom dia, nono ano, hoje, 1º de dezembro, né, de 2020. Começamos o início do fim de 2020. Provavelmente um ano para a gente refletir, né? Tanta coisa acontecendo aí. E essa parada deve ter sido, não que tenha sido boa essa parada, mas foi essencial para a gente refletir sobre a nossa existência aqui na Terra. Afinal de contas, 2020 foi o ano diferente dos demais. Ninguém imaginava que fosse acontecer isso. Esperamos que 2021 seja melhor, né? Muito bem, meu pessoal do nono ano, olha só. Eu estou com conceitos aqui da página 206 do nosso livro, que inclusive eu passei umas páginas para casa, né? Aqui em diante, ó, 206 em diante, a gente vai começar o nosso capítulo 12, que a gente vai falar de globalização, né? De neoliberalismo, de início de uma nova era tecnológica, enfim, todas essas coisas aí. A gente vai falar muito de economia, né, de países, Brasil, né, enfim, olha só. A globalização econômica, ela é um fenômeno mundial, como o nome já está dizendo, né? Ela pertence ao mundo, ela não pertence a um país, ela pertence ao mundo todo. E isso acontece porque teve fim a chamada Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim levou a Guerra Fria abaixo. E depois da Guerra Fria acontece esse fenômeno chamado de globalização. É correto a pessoa até dizer assim: vamos conceituar a globalização? É um fenômeno econômico, social, político, cultural que acontece logo após a Guerra Fria. Pronto, tá ótimo assim. Definindo dessa maneira tá muito bom. E ele se caracteriza pela interdependência, tá bom? Interdependência entre os atores econômicos, sociais, né, políticos. Hoje o mundo todo compactua dos mesmos ideais, né? O mundo quase todo ele deixa de preservar a sua cultura, a sua sociedade para adotar a sociedade daqueles países que têm maior poder econômico, maior poder aquisitivo, maior poder de decisão dentro da ONU, enfim, né? O mundo hoje está interligado, entendam assim. Hoje o celular que você usa no Brasil, ele pode muito bem ser usado o mesmo modelo lá no Japão, o mesmo modelo na Europa, o mesmo modelo no Canadá e nos Estados Unidos, né? Esse smart que você está assistindo a aula agora, que está doido para mudar de canal aí, não quer mais assistir a aula, é um smart que foi provavelmente produzido lá na Coreia do Sul, né? Lá pela Samsung. Aí chega aqui ao Brasil e as peças são montadas aqui, né? Para incentivar essa economia toda, os países negociam suas barreiras alfandegárias, negociam suas fronteiras. Como é que funciona isso? Sim, ó. Suponhamos que tem um país aqui, né, chamado Brasil. Vamos supor que existe esse país aqui chamado Brasil. Então, esse outro país aqui, chamado de país B, China, chamado de China, sei lá. Vamos supor a existência desses lugares aqui, né? O que acontece aqui, ó? Para digamos, para você compreender, os comerciantes ou empresários chineses, o que é que eles fazem? Eles têm coisas para vender. Celular, né? Tem celular para vender. Se eles venderem esse celular, eles pagam imposto para o governo. Para o governo da China, é claro. Não é do Brasil, não. Né? Então o governo, para receber esse imposto, vai ter que fazer com que os seus empresários vendam mais. E esses empresários não podem vender somente na China, porque senão o imposto do governo vai ser menor. Então o governo da China vai conversar com o governo do Brasil. Rapaz, bora ser amigo. Deixa meus empresários vender o celular deles aqui no seu país.
Quando chegar bem aqui na fronteira, vamos negociar aqui essas fronteiras, vamos para entrar num país o celular tem que pagar uma taxa de, suponhamos, não é real não, viu? 20% do preço do celular. Baixa essa taxa aí para o celular entrar mais barato aí. Ao governo, tá bom, eu vou baixar essa taxa para 5%. Pronto. Agora o celular dos chineses pode entrar no Brasil, pode entrar em grande quantidade no Brasil com o preço mais barato, ou seja, a taxa foi de 5%, eles podem baixar o preço e serem vendidos aqui no Brasil. Certo? Então os empresários chineses vão vender cada vez mais e pagar cada vez mais impostos ao seu governo. O governo do Brasil vai dizer: rapaz, a gente quer vender, sabe o que para vocês? Soja. Aqui um saco de soja. Só que para entrar na China, essa soja está pagando 30%. Né? Para entrar na fronteira de vocês. E nossos empresários precisam vender essa soja. Porque se os empresários do Brasil venderem a soja, eles pagam mais impostos para o governo do Brasil. Aí o governo chinês vai dizer: ah, tá bom, a gente baixa aí para uns 15%. Aí o governo: beleza, ok. Aceita logo de cara, né? Beleza, ok. Aí manda um monte de soja para a China compra a soja do Brasil. Os empresários brasileiros pagam seus impostos para o governo do Brasil. Eita, mas que deu uma enrolada danada, mas é desse jeitinho que a coisa funciona. Suponhamos que um cara lá no Rio Grande do Sul resolva plantar milho, né? Eu quero vender esse milho para os chineses. Por que não vende para os brasileiros também? Eu vendo para os brasileiros também, só que eu tenho que vender também para os chineses que pagam mais. Se o brasileiro paga mais do que o chinês, aí eu vendo para o brasileiro também. Por isso que o preço aumenta muito aqui dentro do país, né? Por isso que o preço aumenta muito aqui dentro. E muitas vezes nós brasileiros pagamos até mais caro do que o chinês que comprou o nosso milho lá de longe. Porque é melhor vender para o chinês do que vender para nós aqui dentro. Não é isso? Então é desse jeito que funciona. Algumas coisas ainda funcionam ainda diferente, né? Suponhamos que esse país aqui se chama Estados Unidos e compre muito aço, muito ferro do Brasil, né? Para o ferro do Brasil entrar na fronteira dos Estados Unidos, tem que pagar 15%, né? Aí é o seguinte: para o ferro do Brasil entrar nos Estados Unidos, tem que pagar 15%. Só que tem um probleminha. Lá nos Estados Unidos, o pessoal também produz o ferro, certo? O Brasil vai dizer: fulano, presidente aí dos Estados Unidos, que eu não sei mais nem quem é, rapaz, baixa essa taxa de 15% aí, o nosso ferro entrar mais barato aí. Aí o cabo diz assim: não, eu não baixo não, sabe por quê? Porque se o seu ferro entrar num preço barato aqui, ele vai concorrer com o ferro nosso aqui de dentro, certo? Com o ferro nosso aqui de dentro, aí vai concorrer, vai quebrar nossas empresas. Então o melhor para nós é que vocês até cheguem a pagar maior essa taxa de fronteira bem aqui. O nome dessa fronteira, gente, desses países aqui, a gente pode chamar isso de alfândega. E a taxa que se paga de um produto para entrar no país é taxa alfandegária. Alfandegária. Ok, muito bem. Então muitas vezes o governo é obrigado a negociar com outro governo. Para representar quem? Seu povo? Não, seus empresários. Porque se o empresário vende, ele paga mais impostos. Se o governo tem mais impostos na mão, ele pode investir em obras públicas. Se ele pode investir em obras públicas, o povo vai se beneficiar.
Se o empresário vende mais para fora, ou seja lá para onde for, o empresário pode contratar mais pessoas. Se a empresa dele cresce, ele contrata mais pessoas ainda e vai aumentando esse número. Se a empresa dele cresce tanto que é obrigado a colocar uma filial em outro país, aí sim é que ele vai contratar mais pessoas. Certo, gente? É como uma bola de neve em que um só acontecimento vai gerando outros acontecimentos. Se uma empresa dessa quebrar, o que é que vai acontecer? Desemprego. O governo vai deixar de arrecadar impostos e vai deixar de investir. E o país fica pobre. Certo, meu povo? É desse jeito, é assim, mais ou menos assim que o jogo funciona. Tá bom? Ah, mas tem uma empresa lá no Japão que o nome dela é Honda. Ela serve para fazer motocas, mobilete, tal, bis, bros. Essa fábrica cresceu tanto que não cabe mais no Japão. Ela cabe, mas o capital dela não cabe mais no Japão. O capital é dinheiro para investir, tá bom, gente? O capital dela não cabe mais. Ela quer abrir uma filial lá no Brasil. Por qual motivo? Para que o capital dela seja aplicado aqui no Brasil. Chegando aqui, essa empresa vai dizer, a Honda vai dizer: presidente do Japão, converse com o presidente do Brasil para negociar taxas, negociar impostos. Aí o presidente do Japão vai lá e diz: presidente do Brasil, baixe um pouquinho a taxa para essa fábrica se instalar em seu país. Se você cobrar 20% para ela se instalar em seu país, cobre só 10%. Porque essa fábrica vai dar muito emprego para vocês brasileiros. Né? Aí o governo vai aceita, a fábrica entra, paga menos impostos do que muitas empresas do próprio Brasil. Né? E pagando menos impostos, essa empresa fica mais rica. Porque o salário do japonês é alto. O salário do brasileiro é baixo, pequenininho. Então é melhor para eles vir para o Brasil, pagar um salário menos e pagar menos impostos do que ficar lá no Japão. Né? É mais ou menos assim que a coisa funciona. E essa aula de hoje é só para mostrar isso para vocês, gente. Mostrar como é que um país atua dentro de uma economia. Por que é que um país depende do outro? Se um país aqui só tem feijão, só vende feijão, e o Brasil é doido por feijão, o Brasil vai ter que comprar o feijão deles. Em troca, o Brasil oferece um outro produto para eles. Né? E é assim que funciona. E tem mais outra coisa. Se tem muitos países ali emendadinhos ali, próximos do Brasil, desse país chamado Brasil, e esteja com dificuldade de vender produtos para eles porque tem outras empresas grandes vendendo, eles podem negociar e formar um bloco chamado bloco econômico. Cara, vamos bolar um nome para esse bloco econômico. Vamos chamar de Liga da Justiça. Não, vamos chamar dos Vingadores. Não. Vamos colocar Mercosul. Oh, que nome bonito, Mercosul. Ah, pegou, né? Beleza, o nosso bloco econômico, o nosso clubinho aqui vai se chamar Mercosul. Para que é que ele serve? Para que nós possamos vender e comprar mercadorias de um país para o outro com taxas bem pequenininhas. 5%, sei lá, 2%. Às vezes até tira essas taxas para ter um livre câmbio de um país para outro. Estão entendendo, gente? É assim que funciona a coisa. Do mesmo jeito, Estados Unidos, lá em México e Canadá fizeram também um bloco. Lá na Ásia fizeram também. Singapura, Japão, não sei quem mais, os tigres asiáticos. Todos têm um bloco, todos têm fábricas. País pobre é aquele país que participa pouco desse jogo. Quem vai lucrar mais com isso? Estados Unidos, China, Japão, né, com suas empresas. Entenderam aí o papel da empresa e do governo? O papel do governo é arrecadar impostos. Para isso, ele precisa fazer seus empresários venderem mais, arrecadar cada vez mais impostos. O papel do empresário é vender, ganhar dinheiro e promover o quê? Promover empregos. Cada vez mais que o empresário vende, ele promove empregos. E muitas famílias são empregadas, não é? Então, os países começaram a entender isso e começaram a lançar uma coisa chamada neoliberalismo.
Ou seja, libera logo a economia do jeito que é para ser mesmo e pronto, acabou a história. O neoliberalismo é isso, é o Estado participando pouco e as empresas participando mais, como vocês perceberam aqui, viu? O neoliberalismo, existe a livre circulação de capitais, tá entendendo aqui, é o caso da Honda, existe a livre circulação de capitais, existe também as privatizações, empresas que não estão prestando para nada, o governo vai e vende. Para quem? Para empresários desses países aí, viu? Vamos supor que o Brasil queira vender os Correios. Não quer dizer que o Correio não presta, gente. O Correio é ótimo, viu? Mas suponhamos que o Brasil queira vender os Correios. Quem estaria interessado em comprar? Com certeza uma empresa que faça entrega por Correios. No caso a Amazon, no caso a Magalu, né? No caso empresas que têm um grande... As Casas Bahias poderiam comprar os Correios porque para ela ficava mais barato, ela entregava suas mercadorias para todo lugar do Brasil e até do exterior, né? Porque os Correios eram dela mesmo, então ela não pagava nem taxa mais pro Correio, se ela é dona do Correio. Então o nome disso é neoliberalismo, onde as empresas é que mandam no país e os governos funcionam como empresas, viu gente? O governo também vende, ó, o governo privatizou. Eita, professor, o governo privatizou o Correio? Não, gente. Ele quer privatizar, mas não privatizou ainda não, viu? Mas se ele quiser privatizar, o nome disso é neoliberalismo. Começou na Inglaterra, com a Margaret Thatcher. Começou na Inglaterra. Todos os países adotaram esse modelo neoliberal, de livre circulação? Não. Alguns continuaram fechados, como a própria China. A China funciona modelos econômicos mistos. Lá também eles são comunistas, são capitalistas. Os países nórdicos como Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, eles não têm muito esse modelo, não gostam muito desse modelo não, eles gostam mais do modelo de bem-estar social, onde o governo arrecada seus impostos, muito altos por sinal, e devolve ao povo aquele bem-estar que o povo merece. O que não acontece aqui não, viu? Mas um estado de bem-estar social que funciona na Dinamarca, na Suécia, na Noruega e na Finlândia é quando o governo arrecada muitos impostos, o custo de vida lá é muito alto. As pessoas ganham bem, mas pagam muitos impostos, muitos. Certo? E o governo devolve tudo isso a eles em forma de lazer, de saúde, de segurança, de escolas, tudo que o ser humano precisa. Certo? Isso é o chamado estado de bem-estar social. Diferente do neoliberalismo, que cada um se vire. Você que se vira, o país se vira, a economia se vira, o governo que se vire. Tá bom? Essa aula de hoje foi só para você entender isso, tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida você coloca nos comentários. Vai ajudar muito você a responder a atividade do livro que eu passei para casa, tá bom? Então tchau, grande abraço do tio. Valeu!